Antes que adormeça, deixe seu like e comente o próximo disco a ser analisado. Discos para Dormir apresenta Blackout, uma análise. Neste episódio, não queremos apenas falar sobre cada música ou sobre o que a crítica disse ou sobre os números que ele alcançou. Queremos, acima de tudo, acompanhar você em uma caminhada lenta, capítulo por capítulo, por esse disco, também conhecido como a Bíblia do Pop. Então, acomode-se, ajuste o travesseiro, solte a tensão dos ombros. Fique comigo, apenas escutando. Hoje vamos apagar as luzes e entrar no universo de Blackout. Capítulo 1. O Nascimento. Blackout é apresentado como o quinto álbum de estúdio da cantora americana Britney Spears, lançado oficialmente em 25 de outubro de 2007 pela Jive Records. Tudo o que envolve sua criação e lançamento está impregnado por um pano de fundo intenso, marcado pelos problemas pessoais da artista, que naquele período ocupavam um espaço enorme na imprensa mundial, acabando por ofuscar seus projetos profissionais. Inclusive esse álbum. Apesar do turbilhão ao redor de sua vida, Spears assumiu a posição de produtora executiva, algo inédito em sua discografia, já que este é o único álbum em que ela aparece oficialmente creditada como tal. Ela trabalhou diretamente com nomes como Danja, Bloodshy e Avant, Sean Garrett e The Neptunes, entre outros colaboradores. O resultado final dessa união de esforços foi um álbum essencialmente voltado ao dance pop e ao electropop, trazendo também influências de eurodisco e dubstep. As letras circulam em torno de temas como amor, fama, sexo, vida noturna e o constante escrutínio da mídia, que se tornaram uma sombra constante em sua vida. O lançamento de Blackout estava inicialmente marcado para 13 de novembro de 2007, mas devido a um vazamento online, a data foi antecipada. As críticas recebidas no início foram polarizadas. Enquanto alguns críticos enxergaram ali o trabalho mais progressivo e consistente de Britney até aquele momento, outros rejeitaram o álbum, influenciados pela imagem pública controversa
que a artista carregava naquele período. Mesmo assim, o álbum alcançou resultados expressivos. Atingiu o primeiro lugar nas paradas do Canadá e da Irlanda, além de figurar entre os 5 primeiros colocados em países como Austrália, Brasil, França, Grécia, Japão, México, Escócia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Ele viria a receber certificações de platina na Austrália, Canadá, Irlanda, Polônia, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Em 2008, ganhou o prêmio de melhor álbum no MTV Europe Music Awards. Ao final daquele mesmo ano, suas vendas já chegavam a 3,1 milhões de cópias mundialmente. O álbum trouxe 3 singles principais. O primeiro, Gimme More, conquistou o 3º lugar na Billboard Hot 100, tornando-se o maior sucesso de Spears na parada desde Baby One More Time, de 1998. A faixa entrou também no top 10 de mais 16 países. O segundo single, Piece of Me, alcançou a 18ª posição na Billboard Hot 100 e repetiu o sucesso internacional do anterior. Seu videoclipe rendeu a Britney 3 prêmios no MTV Video Music Awards de 2008. Vídeo do ano, melhor vídeo feminino e melhor vídeo pop. Já Break the Ice, o 3º single, teve um desempenho mais discreto, chegando ao 43º lugar na Billboard Hot 100. Radar, que havia sido planejado como 4º single de Blackout, acabou sendo incluído no álbum seguinte, Circus, e lançado como single apenas em junho de 2009. Ao contrário de seus trabalhos anteriores, Britney não chegou a promover Blackout de forma ampla. Sua única apresentação televisiva relacionada ao álbum foi a performance de Gimme More na MTV Video Music Awards de 2007, que recebeu críticas negativas. Mesmo sem turnê própria para promovê-lo, várias faixas acabaram integrando a turnê posterior. The Circus Starring Britney Spears, de 2009, e mais tarde também sua residência de shows em Las Vegas, Britney, Piece of Me, realizada entre 2013 e 2017. Com o tempo, Blackout passou por uma reavaliação crítica significativa. Hoje, ele é visto como um dos pontos altos da carreira de Britney Spears, frequentemente citado pelo impacto que exerceu na música pop da década de 2010. A obra costuma ser considerada pioneira na introdução do electropop e do avant-disco
no mainstream. Diversas publicações já o incluíram em listas de melhores álbuns de todos os tempos. Capítulo 2: Contexto e desenvolvimento. O processo que levou ao desenvolvimento de Blackout se estende por vários anos e passa por diferentes fases da vida pessoal e artística de Britney Spears. Em novembro de 2003, enquanto promovia seu quarto álbum, In the Zone, Britney declarou à Entertainment Weekly que já estava compondo músicas para seu quinto álbum e que pretendia lançar sua própria gravadora em 2004. Posteriormente, Henrik Jombeck confirmou que havia trabalhado com ela durante a etapa europeia da Onyx Hotel Tour, compondo músicas no ônibus e nos quartos de hotel entre os shows. Após se casar com Kevin Federline em outubro de 2004, Britney anunciou em seu site oficial que tiraria um tempo para aproveitar a vida. Contudo, em dezembro daquele mesmo ano, ela fez uma aparição surpresa na rádio Kiss FM em Los Angeles, apresentando uma versão inicial de Mona Lisa, gravada ao vivo durante sua turnê. A música presta homenagem a lendas e ícones e descreve a queda de Mona Lisa, chamando-a de inesquecível e imprevisível, além de alertar sobre o risco de um colapso. Britney disse que gostaria que essa faixa se tornasse o primeiro single de seu próximo álbum, que, segundo ela, se chamaria The Original Doll, com lançamento previsto para antes do verão de 2005. Em janeiro, Britney publicou outra carta em seu site, ajustando a ideia de que estaria em pausa. Ela explicou que, na verdade, estava tirando um tempo de receber ordens e que agora se sentia mais envolvida e no controle de sua própria carreira, inclusive na parte administrativa. Por outro lado, um representante da Jive Records afirmou que, embora Spears estivesse trabalhando em estúdio, não havia planos concretos para um novo álbum, nem intenção de lançar Mona Lisa nas rádios. A faixa acabou sendo lançada em um CD bônus, incluído no DVD Britney e Kevin, Chaotic, em uma versão regravada e com letras modificadas. Em setembro de 2005, Britney deu à luz seu primeiro filho, Sean Preston. Em fevereiro de 2006, em entrevista à revista People, ela disse estar ansiosa para retomar a carreira, afirmando que sentia falta de viajar, se apresentar e viver a rotina artística. Comentou também que estava experimentando novos sons em seu estúdio caseiro, tocando piano e buscando algo mais relacionado às suas raízes da Louisiana, com influências de blues. Ela expressou o desejo de revitalizar a cena pop, que considerava estagnada. Em maio daquele ano, Britney anunciou que estava grávida de seu segundo filho. Pouco depois, produtores como J.R. Houghton e Sean Garrett confirmaram que estavam trabalhando com ela. Em setembro, ela deu à luz
Jaden James. Em novembro, entrou com um pedido de divórcio de Federline, alegando diferenças irreconciliáveis. O processo, concluído em 2007, concedeu guarda compartilhada dos filhos. Nesse mesmo período, sua vida pessoal passou por eventos que atraíram enorme atenção da mídia. Festas, aparições públicas polêmicas, a morte de sua tia materna em janeiro, o colapso nervoso, seguido por raspar a cabeça em fevereiro, e 2 internações no Promises Treatment Centers, em Malibu. Em março, seu empresário divulgou nota afirmando que Britney havia concluído o tratamento com sucesso. Em maio daquele ano, ela realizou uma série de pequenos shows promocionais em casas da rede House of Blues, chamados The M+M's Tour. Capítulo 3. O longo processo de gravação e produção. A história da gravação de Blackout se desenvolve como um percurso feito de encontros, experimentações, trocas de energia criativa e uma insistência contínua de Britney Spears em seguir produzindo em meio a momentos profundamente conturbados de sua vida pessoal. O álbum carrega sua assinatura como produtora executiva, algo que nunca havia acontecido antes e que, até hoje, permanece único em sua discografia. Segundo um representante da cantora, a gravação propriamente dita começou em 2006. Um dos primeiros pontos de partida foi a colaboração com J.R. Rotten, que Britney conheceu em Las Vegas, em março daquele ano. Depois de ouvir SOS, de Rihanna, ela o convidou para trabalhar no álbum. Juntos, gravaram 4 músicas, entre elas Everybody, faixa que inicialmente havia sido oferecida à própria Rihanna e ao grupo The Cheetah Girls. Em julho, iniciou-se outra colaboração essencial. Britney começou a trabalhar com Danja, que por sua vez reuniu compositores como Carrie Hilson, Jim Beams e Corte Ellis. Desse núcleo criativo surgiram 7 faixas do álbum: Gimme More, Break the Ice, Get Naked, I Got a Plan, Hot as Ice, Perfect Lover, Out of This World e Get Back. Danja descreveu o processo como algo fluido, especialmente no início, quando havia liberdade total para experimentar. Ele afirmou que Britney tinha a capacidade de mostrar rapidamente quando uma ideia a agradava ou quando não funcionava, apenas pela expressão no rosto. Carrie Hilson, por sua vez, escreveu Gimme More, pensando especificamente em Britney, depois que ouviu a base instrumental tocada por Danja. Hilson contou que começou a cantar espontaneamente o refrão, improvisando, deixando a intuição guiá-la. As gravações com Danja começaram no estúdio At The Palms, em Las Vegas, em agosto de 2006. Britney estava grávida de 8 meses de Jaden James naquele momento, algo que dava àquelas sessões uma atmosfera particularmente significativa. Apenas 3 semanas após o parto, as gravações continuaram, agora na casa da própria Britney, em Los Angeles. Hilson descreveu a dedicação da cantora, dizendo que ela
se entregou 150%, sublinhando que não conhecia nenhuma mãe que demonstrasse tanta determinação. Danja acrescentou que, apesar de todos os acontecimentos caóticos na vida pessoal da artista, sua ética de trabalho era impressionante. Segundo ele, Britney sempre chegava disposta a cumprir exatamente aquilo que se propunha a fazer. Nesse movimento constante entre estúdios e etapas de criação, outras colaborações também se revelaram importantes. Kara DioGuardi, por exemplo, trabalhou com Britney em Ooh Baby, compondo e coproduzindo a faixa junto com ela. DioGuardi disse que Britney era imparável, mesmo estando grávida na época da gravação, e enfatizou o quanto ela se dedicava. Em setembro, J.R. Rotten comentou à MTV News que ele e Britney buscavam criar algo inovador, tentando romper com o que predominava nas rádios naquele momento. Ele citou Promiscuous, de Nelly Furtado, como referência do cenário pop que eles desejavam superar. Outro momento marcante ocorreu em 8 de novembro, apenas um dia após Britney dar entrada no pedido de divórcio de Kevin Federline. Foi nesse dia que ela gravou Radar, ao lado de Ezekiel Lewis e Patrick M. Smith, da banda The Clutch, nos estúdios da Sony Music, em Nova York. Lewis, que desejava trabalhar com Britney há muito tempo, afirmou que tinha como objetivo contribuir para que aquele fosse um grande projeto de retorno para ela. Smith acrescentou que a equipe quis criar uma música que representasse a Britney que todos conheciam e amavam. Sem tocar diretamente nas questões pessoais delicadas que ela enfrentava. Lewis ainda comentou que, embora Britney tenha chegado atrasada à sessão, ela rapidamente demonstrou profissionalismo e surpreendente eficiência. Na visão dele, ela seguiu as instruções de maneira impecável, gravando com foco absoluto, mesmo tendo iniciado o processo de divórcio no dia anterior. Outras músicas também tiveram caminhos particulares. Heaven on Earth, por exemplo, foi escrita por Nicole Morier, Nick Huntington e Michael McGrory, os dois últimos integrantes do duo Freesia. Morier contou que, apesar de já ter trabalhado com outros artistas, foi com essa faixa que sentiu finalmente terem comprado sua identidade musical. A música foi apresentada a Britney e a diretora artística Teresa LaBarbera Whites, que também trabalhava com Beyoncé, e ambas se encantaram imediatamente com o resultado. T-Pain também participou do projeto, colaborando em Hot as Ice. Ele relatou que Britney gravou uma das músicas em apenas 1 hora, com foco absoluto. Ele descreveu a surpresa que teve ao perceber que ela não estava no estúdio relaxando ou distraída, mas sim totalmente pronta para trabalhar, abraçando a responsabilidade criativa com empenho. Quando o álbum já estava praticamente pronto, eles foram incentivados por Teresa LaBarbera Whites a trabalhar em uma nova faixa. Foi assim que surgiu Piece of Me, escrita por eles e por Klaas Ollund,
como uma resposta direta às críticas que Britney enfrentava na mídia. Winberg explicou que escrever sobre a vida pessoal da cantora sempre fora uma espécie de regra não escrita a ser evitada. Mas dessa vez, eles decidiram quebrar essa barreira. Britney adorou a música e chegou ao estúdio já com a letra decorada, gravando tudo em meia hora. Antes do lançamento oficial do álbum, LaBarbera Wides declarou que Blackout mostrava muito crescimento artístico de Britney. Para ela, Britney esteve profundamente envolvida com as músicas e influenciou diretamente o resultado final. Capítulo 4 – A sonoridade e as letras de Blackout. A sonoridade de Blackout é resultado de um conjunto de escolhas estéticas que tinham como principal intenção criar um álbum divertido, dançante e energético. Dange afirmou que o desejo de Britney era evitar temas muito pessoais e construir um projeto que celebrasse o movimento, a sensualidade e a sensação de liberdade. O álbum combina dance pop, electropop, techno, avant disco e elementos de R&B, criando um ambiente sonoro marcado por batidas fortes, sintetizadores envolventes e vocais frequentemente manipulados para gerar texturas peculiares. A abertura, Gimme More, já estabelece esse território. A introdução falada, It's Britney, Bitch, tornou-se icônica. E embora a letra pareça abordar dança e sensualidade, ela também reflete o fascínio da mídia pela vida privada de Britney, como revelam versos que mencionam câmeras e observadores constantes. A faixa seguinte, Piece of Me, apresenta ritmo dançante mais lento, com forte manipulação vocal, que cria um efeito quase fragmentado das vozes. A música funciona como uma espécie de autobiografia, em forma de crítica social, onde Britney canta de maneira quase falada, articulando diretamente sua relação com a fama. Em Radar, o electropop e a eurodisco se combinam com sintetizadores distorcidos, que evocam um sinal de sonar, resultando em uma atmosfera comparada à música Tainted Love, do Soft Cell. A letra coloca o sujeito diretamente no radar da cantora, listando atributos que lhe chamam a atenção. Break the Ice, terceira faixa e terceiro single, começa com Britney reconhecendo uma demora e dizendo que está aqui agora. A presença dos vocais de Carrie Hilson dá à música a sensação de um dueto. A letra fala sobre esquentar uma situação emocional, quebrando o gelo entre duas pessoas. A ponte da canção cita Janet Jackson, quando Britney diz: "Eu gosto dessa parte." Heaven on Earth, a faixa seguinte, se apresenta como uma canção de amor, com forte influência de eurodisco e new wave, inspirada em I Feel Love, de Donna Summer.
a composição traz múltiplas camadas vocais sobre a batida, enquanto a letra aborda a ideia de encontrar perfeição em outra pessoa. Get Naked, I Got a Plan é uma faixa de teor sexual explícito, construída como um dueto entre Britney e Danja, que canta o refrão com voz distorcida para soar como um gemido. Britney alterna suspiros, vocalizações, versos cantados e processamento vocal. Freak Show é construída em torno do efeito wobbler do dubstep. A letra aborda dança, exibicionismo e desejo de ser o foco da atenção. A ponte da música distorce a voz de Britney em um tom mais grave, quase masculino. Anos depois, Britney declararia que Freak Show era uma de suas favoritas entre aquelas que não se tornaram singles. Toy Soldier, 8ª faixa, combina dance pop com uma batida inspirada em tambores militares, enquanto Britney canta sobre a busca por um novo amor. Hot as Ice traz um registro vocal mais agudo e letras que flertam com a mistura entre sensualidade e humor. Baby incorpora violão flamenco e referências rítmicas que lembram rock and roll de Gary Glitter, mescladas à melodia de Happy Together dos Turtles. A letra fala de toque, de presença física e de desejo. Kara DioGuardi relatou que, ao compor a música com Britney, observava a relação da cantora com seu filho pequeno e que a ternura desse vínculo também influenciou partes da composição. Perfect Lover traz uma batida pulsante, com elementos que remetem à dança do ventre, enquanto Britney canta sobre calor, tempo e desejo. A edição padrão do álbum se encerra com Why Should I Be Sad, um registro mais moderado, dedicado ao ex-marido Kevin Federline. As faixas bônus também seguem as linhas do projeto. Everybody sampleia Sweet Dreams Are Made of This, do Eurythmics, e apresenta vocais mais graves e sussurrados de Britney, enquanto fala sobre dança e presença em pista. Get Back tem atmosfera sombria e energética, descrita como uma mistura de ousadia e nuances quase assombradas. Capítulo 5. A escolha do nome e a estética de Blackout. Em junho de 2007, em meio a um período de grande exposição e curiosidade pública, Britney Spears fez algo que aproximava, de maneira curiosa, sua base de fãs do processo criativo. Publicou em seu site oficial uma mensagem pedindo ajuda para escolher o título de seu 5º álbum de estúdio. Em vez de simplesmente anunciar um nome pronto, ela apresentou uma lista de possibilidades, algumas delas soando irônicas, outras enigmáticas, todas com um certo tom de estranheza que combinava com o momento da sua vida e da sua imagem pública. Entre as opções sugeridas para os fãs estavam títulos como OMG is like, Lindsay Lohan like, OK like,
What if the joke is on you? Down Boy, Integrity e Dignity. Cada um desses nomes parecia carregar uma camada de comentário, uma forma de olhar para a fama, para a mídia e para a própria percepção que o público tinha de celebridades, ainda que nada disso estivesse explicitamente explicado na mensagem. O fato é que o título definitivo ainda não estava decidido naquele momento. E essa abertura pública, mesmo que controlada, dava um pequeno vislumbre da fase de transição em que Britney se encontrava. Em 6 de outubro de 2007, a Jive Records finalmente anunciou, por meio de um comunicado à imprensa, qual seria o nome oficial do álbum: Blackout. A gravadora explicou que o título fazia referência à ideia de bloquear a negatividade e abraçar a vida plenamente. Em meio à atenção constante da mídia, as manchetes sobre problemas pessoais e as especulações sobre seu estado emocional, esse conceito de desligar, de bloquear, ganhava um peso simbólico dentro do projeto. A escolha do nome, assim, parecia sintetizar tanto o clima de proteção quanto um certo gesto de resistência. A parte visual também foi cuidadosamente construída. A capa e as imagens do encarte foram fotografadas pela renomada fotógrafa Ellen von Unwerth, conhecida por seu estilo sensual, teatral e às vezes provocativo. Em 12 de outubro, a Jive revelou oficialmente a capa do álbum junto com a lista de faixas. A imagem principal mostrava Britney com o cabelo escuro, vestindo um vestido rosa e usando um chapéu fedora branco. Nas edições físicas em CD, a contracapa trazia o mesmo vestido, mas na cor azul. A capa, porém, não foi recebida com entusiasmo universal. Ela acabou recebendo críticas negativas, com parte da imprensa e do público reagindo de maneira fria ou desapontada. O encarte de Blackout seguia uma estética diferente dos trabalhos anteriores. Em vez de um conjunto de imagens cheias de cores, agradecimentos e textos, havia um clima mais seco e simbólico. As fotografias mostravam cadeiras vazias, páginas rasgadas de tabloides e imagens retiradas do videoclipe de Gimme More. Havia um sentimento de ausência e de fragmentação, quase como se os elementos visuais fossem ecos de uma história contada pela mídia, mas mostrados em pedaços, recortados. Ao contrário dos encartes dos álbuns anteriores de Britney, este não incluía uma lista de agradecimentos. Essa ausência, simples e silenciosa, também acabava dizendo algo. O disco estava ali, completo, mas sem aquela seção tradicional em que artistas costumam nomear pessoas importantes e agradecer apoios. No entanto,
as imagens mais polêmicas associadas à parte visual de Blackout não estavam apenas na capa frontal. As fotos centrais do encarte mostravam Britney Spears e um padre posando de forma sugestiva dentro de um confessionário. Em uma dessas fotos, Britney aparece sentada no colo do padre, usando um crucifixo e meias arrastão. Na outra, ela se encosta de forma insinuante na madeira do confessionário, enquanto o padre aparece sentado do outro lado da divisória. Essas imagens não passaram despercebidas. Após o lançamento do álbum, a diretora de comunicação da Liga Católica, Kiera McCaffrey, declarou que o grupo via aquelas fotos como uma jogada publicitária barata para promover o disco. Ela condenou Britney por zombar de um sacramento católico e reforçou essa crítica mencionando o contexto da vida da cantora. McCaffrey comentou que tudo o que se via de Britney naquele momento era o quanto ela parecia estar enfrentando problemas, especialmente em relação à família, à guarda dos filhos e à carreira em aparente declínio. Em seguida, questionou o fato de que esse tipo de imagem fosse a tática escolhida para promover o álbum. O jornalista Gil Kaufman, da MTV, observou que as fotos lembravam o videoclipe de Like a Prayer, 1989, de Madonna. Outra obra marcada por controvérsia envolvendo imagens religiosas. Essa comparação colocava Blackout em uma espécie de linha de continuidade com uma tradição de videoclipes e projetos pop que, em diferentes épocas, flertaram com símbolos religiosos de forma provocativa.